A Cadeia da Prece, unindo a família em torno de Cristo, levando o Evangelho a todo mundo através da TV e das redes sociais. Apresentação: Rogério Amorim, o seu pastor da televisão. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Então estamos todos juntos aqui nessa noite e eu gostaria que você procurasse o Salmo 50 na sua Bíblia, para nós meditarmos nessa palavra. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Isso aqui tudo já é Apocalipse, não é? Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E o texto para a nossa mensagem aqui. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar a minha palavra e que tomar a minha aliança na tua boca? Pois rejeitas a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentaste-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. E essas coisas tens feito. E eu me calei, fiquei quieto. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? Mas o nosso versículo é o 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Amém? Aqui Deus se revela como Yahvé Palá, com H no final, Yahvé Palá, que significa o Senhor do livramento. Quando Deus disse a Moisés, eu sou, e logo em seguida ele disse, eu sou o que sou, ou vice-versa, ele quis dizer exatamente isso. Se nós formos olhar para as Escrituras, nós vamos ver as manifestações de Deus em favor do seu povo, das mais diferentes maneiras. E naquele tempo, eles, entre aspas aqui, batizavam Deus com um nome, como aqui no caso, o Senhor do Livramento, ou Jeová Jiré, ou, enfim, são 80, 100 nomes diferentes de Deus, e esse Deus é tudo isso na sua vida, você precisa entender isso. E para você entender isso, lá venho eu de novo, dizendo que só tem um jeito, é o conhecendo. E para conhecer Deus, só tem um jeito, é através da sua palavra. Jesus é o verbo encarnado. E se nós não conhecemos essa palavra, não conhecemos nossos direitos.
Se nós não conhecemos essa palavra, jamais teremos fé sobrenatural. A nossa fé seria aquela fé da crendice, da superstição, que acredita em coisas e não em Deus, o Senhor das coisas, como nós vimos aqui, desde os animais e tudo mais, né? Mas enfim, vamos à palavra. Anos atrás, eu estive nos Estados Unidos, como a gente vai agora em janeiro para uma reunião, e eu fui a Dallas, e a primeira coisa que eu fui fazer foi conhecer o lugar, a biblioteca, de onde atiraram e mataram John Kennedy. Em 63, 22 de novembro de 63, eu me lembro perfeitamente onde eu estava, no meu emprego, num balcão de loja, quando entrou alguém esbaforido dizendo para o meu patrão, que estava lendo o jornal O Globo lá no fundo da loja, né? Ô Arthur, mataram o Kennedy. Eu tinha 15 anos, mas já conhecia um pouco dessas coisas todas aí, porque eu lia muito, não é? Procurava me informar muito, né? E aquilo realmente foi um choque. Pegaram um bode expiatório, né? Que inclusive foi assassinado diante da televisão, na frente de todo o FBI, muito conveniente, por sinal, o que significa que até hoje não sabem quem matou o John Kennedy. Forças políticas, comunismo da Rússia, máfia americana, enfim, todo mundo é suspeito, né? Então o homem foi enterrado sem saber quem o matou. E eu, como pastor, já tive o desprazer de enterrar jovens que até hoje nunca se descobriu quem matou. Tiro, facada, um caso ou outro, até hoje nem sequer descobriram onde está o corpo, né? São situações bastante difíceis, né? E antes que a gente fique frustrado com Deus, como o caso de Asaf, que escreveu esse salmo aqui também, o Salmo 50, não só o 37, mas esse aqui também é de Asaf e da sua família, né? Antes que a gente fique frustrado com Deus, é bom lembrarmos que preferimos que Ele continue em silêncio também a respeito de muita coisa que nós aprontamos, não é verdade? Porque se Ele fosse falar das nossas vidas, nós estávamos enrolados, né? Não quero julgar ninguém, mas ele nos tem visto cometer muita coisa contrária a Ele, a sua palavra, a boa condução da nossa própria vida, né? E o próprio Deus admite no verso 21 aqui, né? Essas coisas você tem feito, mas eu fiquei quieto, eu me calei, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então quem tem que se arrepender não é Ele, somos nós. Quem tem que ter consciência do erro e pedir perdão e nos reconciliarmos com Ele, somos nós e não Ele, né? E o Salmo 50, no verso 3, aponta para o dia em que virá o nosso Deus e não se calará. E esse dia está chegando. Porque hoje, é o que a humanidade precisa entender e nós também. Hoje, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Quando a gente pisa na bola, se arrepende, Ele se apresenta ao Pai, mostrando suas mãos marcadas e dizendo: olha, o Rogério se arrependeu, eu paguei o preço por ele, isenta-o. E tem gente que pensa que vai ser assim depois que morrer. Depois que morrer, morreu. Não tem mais chance para se arrepender. Então Jesus já não será mais o advogado, Ele será o juiz. O juiz de todas as nações, de crentes e não crentes, de gente boa e de gente ruim. Ele será o juiz de todos. E Ele convoca aqui toda a terra para o seu tribunal, né? Como diz o texto, perfeito em sua formosura, onde sua presença tremenda é precedida de um fogo consumidor, de uma grande tormenta, como Paulo escreve no capítulo, se eu não me engano, 17, quando ele se apresenta ao rei Agripa, dando o seu testemunho, falando em sua defesa de intrigas, de calúnias, de coisas que ele não tinha feito, mas que pagava o preço por pregar Jesus, não é isso?
E então ele diz que chegará o dia em que Deus assumirá o seu lugar como juiz. Isso é uma das coisas que conforta e consola o meu coração. Mateus capítulo 25, que são capítulos que você deveria ler com muita atenção, se bem que aqui tem que fazer uma separação do que já aconteceu e do que vai acontecer. Muita coisa já se cumpriu no tempo dele, logo depois que ele foi assassinado, né? Então, nos versos 32, 33 e 34, ele diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, convenientemente, mas os bodes à esquerda, né? E então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E automaticamente dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E hoje, gente, as pessoas pensam assim, né? Hoje pode parecer a você que Deus está em silêncio, porque os que usam de maus artifícios, os que usam e se aprofundam e se lameiam numa verdadeira prostituição financeira, parece que eles prosperam. Tem avião próprio, manda comprar avião, manda comprar cama de 200 mil reais, manda comprar cortinas de outros 200 mil e assim por diante, e a gente fica só ouvindo, assistindo e vendo esse tipo de coisa e parece que Deus não faz nada. O ímpio prospera, os que fazem o mal saem impunes, e por outro lado, a gente vê pelas ruas, vê em tantos lugares, os pobres são oprimidos, e o sofrimento, né, é tirado justamente de onde deveria vir o alívio: tribunais, governos, ministérios, e é justamente de lá que vem a opressão, né? A adversidade, a maldade que é despejada na cabeça dos justos, infelizmente. A própria Igreja de Cristo, ela é perseguida violentamente nos dias de hoje, nos países comunistas, socialistas, né? Nos países islâmicos, hinduístas, confucionistas, budistas. Nossos irmãos são assassinados, nossas crianças, as mulheres de missionários e até de alguém que seja encontrado com uma Bíblia em casa, são violentadas. E isso não é conversa fiada, gente. Isso está acontecendo nos dias de hoje, né? E esse salmo olha para além do momento presente, para aquele dia em que Deus trará a justiça final e completa. E eu gostaria de dizer um amém muito grande nessa hora, porque sabemos que essas coisas vão acontecer. Mas enquanto não acontece, a longanimidade de Deus está em ação. Não é que Deus está em silêncio, não é que Deus está insensível, é que Deus está sendo longânimo para que as pessoas venham ao conhecimento da verdade, ou seja, ao conhecimento de Jesus, né? E primeiramente, nós que somos os filhos de Deus, a Igreja de Cristo, somos chamados a atenção, né? Primeiramente, Deus se dirige àqueles que o adoram, com rituais que Ele mesmo estabeleceu. Cultos segundo o padrão bíblico. Não festa, não bailão, não essas coisas que a gente vê tanto por aí. Cultos, né? E o aspecto central desses, vamos assim dizer, desse procedimento, desses rituais do Antigo Testamento, era sacrifício de animais. E o Asaf, o autor desse salmo, ele entendia muito bem de sacrifícios, porque ele estava no templo 24 horas por dia servindo, né? Ele era um mestre da música, ele era um líder de música no templo do Senhor, né? Mas compreendia que Deus realmente não tira vantagem alguma das ofertas que fazemos. Afinal,
Ele é o dono de todas as coisas, mas Ele nos permite, sendo dono do ouro e da prata, não precisando do nosso dinheiro. Esse é o sacrifício dos dias de hoje, porque os animais, sinceramente falando, se essa igreja aqui sacrificasse como no passado, com bodes, com cabritos, com ovelhas e tudo mais, essa seria uma igreja rica, porque um animal desses era caríssimo, e é caro até hoje. Tem gente que gosta de comer cordeiro, né? Gostam disso. Eu particularmente não gosto, embora digam que é a carne mais saudável, fora o peixe, né? Então, gente, como eu disse, o foco central desses cultos no passado era o sacrifício de animais que agradavam a Deus, mas que Ele não tirava proveito nenhum. Como não tira proveito nenhum do meu dízimo, da minha oferta, da minha consagração de projeto de vida, Ele não tira. Por que Ele vai tirar? Se Ele é dono do ouro, se Ele é dono da prata, se Ele é o Senhor da riqueza, que vantagem Ele vai levar com o meu dízimo, que perto de tudo não representa nada, mas representa muito, né? O único proveito é que Ele sabe da minha fé, e Ele sabe principalmente da minha obediência, e a minha fé e a minha obediência move, sem duvidamente, o braço dEle em meu favor, porque Ele é fiel à sua palavra. E eu, em sendo fiel a essa palavra, Ele não, olha a expressão que eu vou usar, Ele não tem como me negar a bênção, porque eu estou contextualizado, eu estou dentro da palavra, dentro da obediência, e o Senhor aceita a nossa obediência em participar dos cultos de adoração que Ele estabeleceu, mas devemos evitar tornar isso mecânico, rotineiro, fazer por fazer, legalismo, farisaísmo. Isso não agrada a Deus. Quando cantamos, devemos cantar de coração. Devemos cantar, às vezes a gente canta mecanicamente, nem entende o que está cantando. A gente ouve esses cantores evangélicos, a maioria do que eles cantam não tem louvor a Deus. São cânticos de autoajuda, praticamente. Tem alguns que nem falam em Deus. Falam de mim, falam de você, falam de nós, mas não falam dele, não é? Então, devemos realmente evitar essa coisa mecânica, rotineira, e entrarmos em novidade na presença de Deus, e com respeito ao nosso relacionamento com Ele. Mudar o tom do nosso cântico, mudar o tom da nossa oração. Não é aquela oração que no fundo acaba virando reza, porque Jesus condena esse tipo de coisa, a repetição de coisas escritas. Pai nosso que está no céu, parará, 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 todo mundo reza, jogador de futebol reza, político reza, gente que está no sufoco reza e tudo mais. Mas o que diz o Pai Nosso? Se eu estou no sufoco, se eu estou doente, se eu estou desempregado, se eu estou sentindo dor, se eu estou sendo perseguido, se eu estou sendo traído, se eu estou confuso, o que essa reza, vamos assim, diz? Não diz nada, no fundo. Mas, pastor, o senhor está desancando o Pai Nosso? Não, o que eu quero dizer é que o Pai Nosso é um paradigma, é um modelo de oração. Começo, meio e fim. Mas Ele nos deu inteligência, isso que nós temos que entender sempre. Jesus nos tirou o pecado, mas não a nossa inteligência. E uma oração sincera, automaticamente é uma oração inteligente. E ela deve ser diversificada. Por isso Paulo diz dos muitos tipos de oração. Então, gente, de que adianta a nossa presença na igreja, nossa fidelidade na disciplina espiritual, vamos assim dizer, nos dogmas, né? Nossa leitura bíblica regular e nossas orações, se não confiamos nele? Vira crendice. Acima de tudo, nós temos que confiar no poder, na veracidade dessa palavra. Nenhum jota, nenhum tio jamais caiu ou cairá dela. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Por isso nós precisamos tê-la guardada no nosso coração, no nosso entendimento, para que, como um advogado,
diante do acusador, e a palavra diabo significa exatamente isso, acusador, a gente possa fazer como Jesus fez com ele quando Jesus saiu aparentemente, fisicamente debilitado lá no deserto de Jericó, e ele simplesmente, quando Satanás veio com uma argumentação, qualquer um cairia na cilada, até porque se encheria de razão. Jesus, 40 dias sem comer, ele apresenta uma pedra e diz: tu não és o Filho de Deus? Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Olha o tamanho da cilada. Olha o tamanho da cilada, que é onde muitas vezes nós caímos de outras maneiras. Jesus tinha poder para fazer isso. Isso não tenha dúvida. Se ele transformou a água em vinho, por que não pode transformar um pão em pedra? Não é verdade? Mas se ele fizesse, ele não estava mostrando poder, ele estaria obedecendo a Satanás e teria perdido toda a sua autoridade. E nós, no nosso dia a dia, infelizmente, muitas vezes estamos obedecendo do lado de lá, inconsequentemente e até inconscientemente. Por isso, nós precisamos estar encharcados da palavra de Deus. Nós temos que ter resposta para todos os momentos da vida. E para todos os momentos da vida, as respostas vêm do Senhor da vida, daquele que nos deu vida, não é? Então, Deus nos convida aqui: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse glorificarás tem dois sentidos: de eu glorificar a Deus de alguma forma, com a minha palavra, com o meu cântico, com a minha vida e tudo mais, mas com a vitória que Ele vai me dar, e Ele tem prazer nisso. Ele se alegra, 41:11 de Salmos diz isso, ele se alegra quando Satanás não me vence, quando o diabo não vence você. A Bíblia diz que ele se alegra na nossa vitória, e ele é glorificado em nós. Então, quando nós agimos como filhos, como filhas, com testemunho, resistindo ao diabo, com certeza o inimigo tem que fugir de nós, e Deus é glorificado na nossa vida. Você entendeu isso? Então, observe essas 3 etapas do processo. Primeiro, nós, não outros, você, eu, nós o invocamos. E então ele nos livra. E nisso ele é glorificado. Você veja a importância disso. Como isto realmente é maravilhoso. Com Deus a gente nunca empata, a gente só ganha. A gente não perde, não tem como perder. Porque em Cristo, como está escrito, somos mais do que vencedores. Aquele que venceu Adão e Eva foi derrotado fragorosamente por Jesus. Sua cabeça foi pisada, sua autoridade foi tirada das suas mãos, e o mais maravilhoso, essa autoridade foi dada à igreja. E quem é a igreja? A quadrangular? Não. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Esse poder nos foi dado. O poder da palavra, o poder do nome de Jesus, o poder do Espírito Santo habitando em nós. E por que não temos esse poder? Porque desconhecemos muitas vezes isso, não é? O Salmo 50 nos pede que, diz aqui, consideremos, sabendo que devemos responder algo a Deus, que tipo de pessoa seremos hoje? Sabendo que um dia vamos estar diante desse tribunal, gente. Que tipo de crente, de cristão, de filho, de servo de Deus eu estou sendo hoje? Temos a escolha de estar no meio daqueles para quem não há quem livre, ou com aqueles a quem foi mostrada a salvação de Deus. Temos a oportunidade, o livre-arbítrio. Mas nós, que conhecemos a palavra, pouco ou muito, as coisas são muito diferentes agora. Então, nesses tempos que estamos vivendo, essa semana, ontem mesmo, eu tive uma reunião aqui com uma igreja lotada, com os obreiros e pastores, auxiliares de 34 igrejas, que eu sou superintendente aqui em Curitiba, né? E uma pastora não pôde estar aqui, porque de manhã, o marido morreu de madrugada, de manhã ela estava enterrando o marido. Quem é que esperava isso? Ela e a família, muito menos. Então também não quero
botar esse tipo de pressão, porque eu não sou esse tipo de pregador, né? Mas a possibilidade, se Jesus não vier, a gente ir, também é grande. Então a gente tem que aprender a viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E isso não é fanatismo. Isso não é castração de personalidade, muito pelo contrário. Isto é viver na liberdade plena com que Cristo nos libertou. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E livres, inclusive, dessas inclinações. O que precisamos é simplesmente estar mais perto dele. E para estar mais perto dele, falando conosco através das Escrituras e nós falando com ele através da oração. Por que ficar esperando por um veredito de culpa? Não é? Uma sentença de culpa, se a remissão, o perdão e a purificação estão disponíveis agora mesmo. Há um texto de Paulo aos Romanos, não é? Maravilhoso. A gente até pergunta, por que esperar o tribunal? Por que ficar esperando esse dia? Não precisamos esperar esse dia. Nós já sabemos a sentença, se firmes estivermos no Senhor Jesus. Né? Nenhuma, Paulo diz, condenação há para os que estão, não na igreja, não na religião, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8,31. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, gente, com relação às coisas futuras, com relação a esse tribunal de Cristo que está tão próximo, muito mais próximo do que a humanidade pode imaginar, e até nós da igreja, com relação a isso, vamos dormir em paz. Vamos dormir seguros. Vamos viver tranquilos, na certeza que a cobertura do sangue de Jesus nos isenta de condenação futura. Muito pelo contrário, já estamos liberados desde já. Amém? Amém, gente? Nós temos que pensar assim. Às vezes são mensagens assim, vamos assim dizer, desagradáveis. Mas são coisas que nós precisamos saber. São coisas que precisamos nos conscientizar. Porque se a gente estiver consciente de qualquer tipo de situação da nossa vida, não corremos perigo. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.